Graças a paz, um bom dia, um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, uma semana maravilhosa que o Senhor está nos concedendo. Agradeço você pela sua né, é, visualização no dia de hoje. Meu nome é Alan Conte Júnior, eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, em Guarulhos. E eu estou contente, me sinto privilegiado de estar compartilhando o Evangelho com você que nos assiste nesse dia. Então vamos abrir nossas Bíblias e ver o que o Senhor, Deus dos altos céus, quer falar conosco neste dia. Vamos lá então. Então vamos meditar agora debaixo do texto Dons sem Amor. Prosseguindo na nossa meditação em 1 Coríntios 13, agora no versículo 2. Vamos prosseguir aqui, querer entender o que Deus quer falar conosco. Diz assim o versículo em 1 Coríntios 13, versículo 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? Continuando aqui nosso estudo, como eu disse, nesse texto, anteriormente nós estávamos falando da questão do falar com amor. Independente do seu credo, nos dons de línguas, mas o falar, seja qual for, com amor. A forma como Jesus, eu disse anteriormente, falou durante a sua passagem terrena. Hoje, nós vamos falar em outras 4 formas que o apóstolo nos apresentou aqui nesse texto, que precisam ser baseadas no amor, na pessoa de Cristo. O dom de profecias aqui falado pelo apóstolo não é as profecias que as pessoas dizem trazer por aí, mas sim é o dom bíblico. E você vai perceber que muitas vezes Paulo vai estar falando de profecia. Na verdade, em praticamente todas as vezes que Paulo for falar de profecia, ele vai se referir a como se fosse um falar e não necessariamente a trazer previsões do futuro. Chamado também de pregação, homilia, como a gente tem por estudo, a homilética. Enfim, quando um homem de Deus ele sobe ao púlpito ou toma de alguma forma a frente em algum lugar para trazer a mensagem de Deus, ele se torna profeta, porque ele vai profetizar na vida das pessoas aquilo que Deus vai falar através dele. Porém, isso vem da palavra de Deus como a base, como a fonte da onde ele vai tirar a mensagem para falar com Deus. Os profetas existiram no passado porque não existia a palavra de Deus escrita. Hoje ela escrita não se faz necessário, mas pessoas iguais eram no passado nas profecias, tanto que você vai ver que Jesus Cristo vai dizer que ele veio cumprir a lei e os profetas e que todos profetizaram até João Batista. Então você vai notar que a partir da vinda de Jesus, o profeta na verdade é o homem, qualquer homem de Deus, que vai subir num púlpito, que vai falar da palavra de Deus e expor a vontade de Deus dentro daquela palavra, que é a palavra de Deus de maneira que a gente vai entender. Mas é interessante que o apóstolo vai deixar claro que mesmo esse dom, se ele não tiver amor, ele não tem valor. Quando Jesus ensinava nas sinagogas, ou quando ele fazia os seus sermões, como o Sermão do Monte, por exemplo, você vai notar que todos eles eram recheados do mais puro amor do Senhor por nós. Quando ele estava ensinando as pessoas, era pelo simples fato de que a verdade os libertaria da garra do pecado. Como diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então todo que tiver o dom de Deus para trazer essas profecias, para trazer no caso a questão da pregação bíblica, que vem da palavra de Deus, por isso bíblica, ele deve ter esse tempero na preparação do seu sermão. Deve ser feito com amor e servido com amor. Uma boa dose do amor, pois fomos chamados a ter o mesmo ministério de Cristo, no sentido de alimentar as ovelhas, no sentido de fazer certos sacrifícios, pela igreja, pelas ovelhas, tudo, mas não podemos imaginar de maneira nenhuma que venhamos fazer o mesmo sacrifício que Cristo fez de morrer na cruz, então nós também não vamos ter a mesma honra que Cristo teve. Ele está sempre acima de todo homem. Quando nós olhamos pelos outros 2 pontos colocados pelo apóstolo, nós vemos que nem os mistérios que são escondidos de nós na vida terrena, e alguns serão revelados quando estivermos com Deus, outros não, mas também não compete a nós, mas sim a Deus. Nem mesmo todo o conhecimento que a gente pode adquirir no mundo, e aqui ele fala de um conhecimento mais de estudo, científico, mas não no sentido só de ciência, também nos estudos, seja bíblico ou não. Todo esse conhecimento, se ele não tivesse sido feito, buscado e preparado para ele se realizar debaixo do amor de Deus, pois é o amor de Deus que vai viabilizar
e nos dá força para usar isso na obra de Deus, não tem valor algum. Por fim, né, eu gostaria que você também prestasse sua atenção no final do versículo, que nem mesmo a fé ela é boa, ela é útil sem o amor. Interessante, né? Bastante diferente a questão, porque é pela fé que somos justificados por Deus. Entretanto, todos nós temos fé, desde o cientista até o mais simples dos homens. Fé é o ato de crer em algo que não se pode ver, na esperança de que aquilo existe. Uma paráfrase de Hebreus 11:1 que eu trouxe para você entender, para você ter uma facilidade maior para entender. É óbvio que Hebreus 11:1 é a definição perfeita, a gente só tenta simplificar um pouco para que a gente possa entender todos nós, né? Então, quando você tem a fé que vai te levar a Cristo, você vai entender, e você entender que Ele foi a expressão máxima do amor de Deus por nós, você vai entender que sem este amor, nem a fé é nada, porque foi pelo amor que Jesus desceu, não foi pela nossa fé, aliás, foi pelo amor dele em nós, para com nós, enfim. O amor do Deus Pai, Filho e do Espírito Santo para com a humanidade perdida, porque sem isso estaríamos ainda perdidos. Amém? Vamos orar nesse momento, encerrando este vídeo. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, te louvo por essa mensagem, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Peço que o Senhor abençoe quem nos ouve, abençoe nossas vidas, nos dê um restante semana na tua graça e debaixo da tua proteção. Eu te louvo por tudo, tu és o nosso maior bem, te louvo, tu és maravilhoso. Obrigado por tudo, cuida de todos nós, seja feita somente a tua vontade, por Jesus. Amém. É isso aí, agradeço você pela participação, pela colaboração, que Deus lhe abençoe, proteja, guarde, lhe dê uma boa semana, debaixo da poderosa graça, mão e sabedoria dele, e que possamos juntos ser sempre, né, honra e levar glórias ao nome do Senhor e ser honra para o Evangelho, jamais, né, vergonha. Então é isso aí, fica com Deus, falou!